Cadê? Melhorou? Melhorou agora? Ok, né? Agora foi. Ah, que bom. Então, foi. Voltamos. Então, gente, isso corresponde... Agora, primeiro dia normalmente acontece esses problemas, mas a tendência é sempre a gente acertar para os próximos. Mas vamos lá. Enfim, isso corresponde exatamente ao quê? Aos níveis da educação, tá? Outra diferença que é importante que nós saibamos é o quê? A diferença entre a educação... Oi. Oi. Ainda tem alguém com o microfone ligado, tá replicando tua voz. Tá replicando a minha voz? Só um Tem minuto. alguém que tá com o microfone ligado. E agora? Tá replicando? Tá replicando agora? Não, agora tá de boa. Tá de boa agora? Então tá. Agora tá bem. Ah, então beleza. Enfim, então, como a gente estava dizendo, uma diferença muito importante é o quê? Saber exatamente a diferença entre educação escolar da educação básica. Então, se ele pedir na prova, quais são os níveis de educação escolar? Resposta: educação básica e educação superior. Agora, se ele perguntar para você, quais são os níveis da educação básica? Então anota aí, quais são os níveis da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? Tá? Então a educação básica é formada por educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio, tá? A educação infantil também tem divisões, correto? Quais são os níveis da educação infantil? Educação infantil é formada por creche e pré-escola, ok? Creche é para todo ser humaninho de 0 a 3 anos de idade. É importante que você saiba. Anote aí. Então, todo ser humaninho de 0 a 3 anos de idade, nós temos o quê? Creche. E a pré-escola é para todo ser humaninho de 4 a 5 anos de idade. Ok? Tranquilo? Lembre-se a todos que a matrícula é obrigatória aos 4 anos de idade na pré-escola. Ok? Ficou claro? A matrícula é obrigatória aos 4 anos de idade. Isso, por si só, já faz com que surja uma nova pergunta. São 3 coisas distintas. Então, a educação escolar é formada por educação básica e superior. A educação básica é formada por educação infantil, fundamental e médio. E a terceira pergunta é a educação obrigatória. Quais são os níveis da educação obrigatória? Os níveis da educação obrigatória é a partir dos 4 anos, não é? Correto? Que é obrigatória. Creche é facultativa. Tá? Então, nós temos o quê? Como educação obrigatória? Creche, ensino fundamental e o ensino médio. Ok? Então, os níveis da educação obrigatória correspondem a pré-escola, ensino fundamental e o ensino médio. Ficou claro para todos? Dúvidas, perguntas, colocações? Pode abrir o áudio aí quem tiver alguma dúvida, pergunta, colocação. Ok, né? Então, muito bem. Então, esse slide número 1, ele mostra exatamente o que? Características gerais da LDB, né? É dever da família e do Estado, então é importante aí o seu artigo 2, né? O artigo 3 são os princípios da LDB. Professor Anderson, tem macete para guardar os princípios da LDB?
Claro que tem, pô. Não existe concurso público sem macete. O volume de informação é tão grande que é impossível você armazenar tudo sem macete. Gente, os princípios são os princípios da democracia. Pessoal aí que é formado em história, em áreas humanas, sabe bem o que eu estou falando. E os princípios da democracia são os princípios da Revolução Francesa, pô. Mas Anderson, pô, tu falou que era macete, mas eu não sei nada de história. Tranquilo, eu te falo quais são os princípios. Igualdade, liberdade e fraternidade. Então, os princípios da LDB, se você olhar bem, tá vendo? Todos eles, que estão aí no quadro, no artigo 3, vão ir diretamente ao quê? A igualdade, a liberdade e a fraternidade. Então anota aí, igualdade, liberdade e fraternidade. Coloca aí entre parênteses, macete, ok? Tranquilo? Por quê? Porque você já sabe que todos eles vão partir de sinônimos de igualdade, liberdade e fraternidade. Anderson, como vou ver isso aí em questão? Pô, BS, tu vai ver isso aí em questão no final da aula. A gente vai realizar questões aí que você vai ver também. Mas, de uma forma geral, eu quero que você entenda que são sinônimos disso. Se você encontrar algum sinônimo, você sabe que é um princípio. Ok? Ficou claro, gente? Maneiro? Tranquilo? Característica muito importante para todos, né? Que todos saibam, tá? Vamos voltar aqui para nossa telinha para a gente se ver aqui um pouco. Outro ponto muito importante da LDB que vale a pena em dizer são as características gerais, tá? Então, nós temos o quê? 200 dias letivos, tá? Excetuando exames finais quando esses ocorrerem. Então, cai numa situação que alguns que já assistiram a aula presencial comigo sabem. Quando você no diário lança prova ou avaliação, tecnicamente não conta como dia letivo. Por que não conta como dia letivo? Porque conta como exame final. Então, vamos lá. Esses 200 dias são 200 dias, excetuando exames finais. Mas, Anderson, eu coloquei como avaliação bimestral. Tem colégios tem sistemas que são trimestres, enfim, ciclos, sei lá. Né? Não importa. É uma avaliação bimestral, uma avaliação final do bimestre. Então, automaticamente, tá? Ele conta como avaliação. Então, tem que ser o quê? Excetuado. A orientação que a gente dá para os professores é que eles lancem o quê? Um conteúdo, uma barra, uma avaliação. Aí sim, conta como dia letivo e faz com que a gente consiga aí cumprir esse fardo de 200 dias letivos. Beleza? Anderson, esse ano nós não tivemos 200 dias letivos, né? Presenciais. Sim, porque tivemos aí um caráter emergencial. Então, uma característica que você tem, né? Você sabe que o ensino à distância para o ensino fundamental, ele é presencialmente, o ensino fundamental ele tem que ser presencialmente, prioritariamente presencial, tá? A relação de ensino à distância para o ensino fundamental, ela é dada apenas em caráter emergencial. Catástrofe. Né? É o exemplo que normalmente eu sempre dou em aula. Mas agora a gente já tem um novo exemplo, né? A pandemia, por exemplo. Né? Uma pandemia, que é uma coisa que, não era contemporânea na cidade, Eu ouvia de pandemia dando aula de história, gripe espanhola, essas coisas aí que a gente falava de pandemia. Agora, estamos aí numa situação contemporânea em relação a isso. É um exemplo, é um caráter emergencial em relação aí ao ensino fundamental. A educação infantil, amigos, presta bem atenção, ela tem avaliação.
é importante que você saiba que a educação infantil tem avaliação. Agora, é uma avaliação não com caráter de retenção. É uma diferença. Ela é uma avaliação, como a gente vai falar no final da aula, né, nos assuntos lá para trás, em caráter diagnóstico e formativo. Ou seja, ela é uma avaliação baseada em observação e registro. Um acompanhamento do aluno. Então, o aluno que ingressa obrigatoriamente aos 4 anos na educação infantil, no caso, pré-escola, ele vai chegar bonitinho, alguns não tão bonitinhos assim, mas vai chegar aos 6 anos de idade no ensino fundamental. Ok? Tranquilo? Por quê? Porque a educação infantil ela não tem um caráter de retenção. Agora, nem por isso ela deixa de ter avaliação. Existe uma avaliação. Agora, uma avaliação com outro caráter, não com caráter de retenção. Uma avaliação baseada na questão da observação e registro. Ok? Tranquilo? Bacana, gente? Ficou claro? Maneiro? Foi? Muito bom, né? Legal. Tranquilo. Tranquilo. A relação de frequência, gente. É importante que a gente saiba que a frequência mínima é de 75%. Ok? Frequência mínima de 75%. Anderson, 75% para qual nível? Ah, muito bom. Para o ensino fundamental e para o ensino médio. A gente vai tratar basicamente de educação básica, tá? Então não vou falar de educação superior que não cai na tua prova, beleza? Só cai quem vai fazer prova para Unirio, para técnico administrativo, para técnico de assuntos educacionais, enfim, para essas outras coisas aí. Então vamos focar no nosso lance aqui que a gente já tem muita coisa para resolver hoje, tá? Que demorou um pouco a engrenar no primeiro dia, mas agora engrenou e agora a gente vai com força até o final da aula, beleza? Então, é isso aí, Delicinha. O que funciona? Funciona o seguinte, para o ensino fundamental e para o ensino médio, nós temos 75% de mínimo de frequência, ok? Tranquilo? Já para a educação infantil, essa frequência mínima, até pela situação da idade, né, nas crianças, é de 60%. Então é importante que você foque isso, foque nesse discernimento. Anderson, questões de LDB, ECA, essa parte inicial que você está dando de legislação, todas elas são questões decorebas. Tem questões que são, normalmente, eu considero a parte mais fácil da área pedagógica, até porque é uma parte que nada se cria, tudo se copia. Então, meio que se torna redundante falar sempre a mesma coisa. Por quê? Porque a lei, quando não muda, ela tem que ser repetida toda hora. Se eu inventar alguma coisa, significa dizer que eu estou inventando uma coisa que não está na lei. Ok? Tranquilo? Enfim, então, característica que está aí em relação a isso. Tá? Então nós temos esse ponto fundamental. Alguma dúvida? Pergunta? Colocação? Pode abrir o áudio aí quem tiver alguma pergunta. Nada? Pode avançar então? Sim? Muito bom então. Bacana, maneiro. Oi, diga-me. Diga-me. Oi, Jorge. Queria falar para mim sobre aqueles 200 dias letivos. Isso. Quer dizer, hora aula, novamente, eu perdi aqui. Tá bom, Joyce. No caso, em relação ao quê? A isso, aos 200 dias. Né? Você tem uns 800 horas em 200 dias, excetuando exames finais quando esses ocorrerem. Tá? O que são exames finais quando ocorrerem? São provas. Pode ser prova bimestral. É um exame final, entendeu? Então, assim,
característica que você tem em relação a isso. Tá? Tranquilo? Foi? Tranquilo, não, peguei aqui, era 800 horas mesmo que eu queria colocar aqui. Ah, tá. Maneiro. Tá, Show. obrigada. Show. Todo mundo acompanhando então. Pergunta que eu falo para vocês. Tô falando muito rápido? Estamos em sintonia? Porque esse novo normal, para mim, ainda não é um bom normal. Eu estou ainda me adaptando a tudo isso e eu acredito que vocês também. Estamos em comunicação, querem que eu fale mais devagar, mais pausadamente, ou a velocidade e o volume da minha voz está ótimo, para todos entenderem. Sim? Tá ótimo. Ah, que bom. Então vamos dar sequência então. Bom, enfim, característica que você tem em relação a esse ponto, tá? Em relação a essa característica geral da educação básica, que é o que a gente está abordando, essa relação de frequência. Bom, então, nesse primeiro momento da aula, o que nós falamos? Nós falamos de nível. Nível. Tu vê que a todo momento a gente está falando de quê? Ensino fundamental, ensino médio, educação infantil, fundamental, médio, educação básica, nível. E a modalidade? Modalidade, gente, é uma coisa que foi basicamente, não é que foi criada, mas foi introduzida na educação com a LDB. Eu, como sou um professor com 27 anos de experiência, a LDB, quando foi implantada, eu já era professor, então eu dei aula antes da LDB, durante a implantação da LDB e ainda estou dando aula. Logo, após LDB, né? Na vigência da LDB, vamos dizer assim. Então o que acontece? A educação antigamente era vista de uma forma muito bizonha. Esse é o termo certo. Pô, as palavras que eram ditas normalmente para as pessoas é o seguinte: você vai para a escola para quê? Para aprender ou para merendar? Então, tipo assim, não se discutia dificuldade escolar, dificuldade de aprendizado. Basicamente, a educação dos alunos era o quê? Uma coisa só, era colocar todo mundo num balaio de gato, igual, e meu irmão, aprende ou não aprende. Se aprender, parabéns. Se não aprendeu, tu é burro. A culpa é tua, que é burro. Não aprendeu? Entendeu? Então, era vista essa educação. Tá? É até uma preocupação que a gente tem que ter hoje, né? Porque muitas coisas do passado ameaçam a voltar hoje, né? Então a gente tem que, sim, valorizar o que tem valor no passado, né? E basicamente avançar para o que tem que ser avançado. Pô. Isso aí, ao meu ver, eu acho que ao ver de todos aí, foi um avanço. A LDB foi um avanço. Por quê? Porque ela introduz a questão da modalidade, né? Que é você ver um tipo de aluno, um perfil de aluno diferente. Então, por exemplo, o EJA, o Ensino de Jovens e Adultos. O EJA, ele foi criado para quem? Ele foi criado para todos aqueles alunos. É uma modalidade. Então, OBS. Estamos falando agora sobre modalidade. Daqui a pouco a gente vai voltar nos slides e vai ver mais uma sequência de slides. São quase 30 slides que eu fiz, né? Até para melhorar um pouco aí essa visualização de todos. O que acontece? O EJA é uma modalidade. E ela é uma modalidade feita para quem? Para todos aqueles que estão de alguma forma com atraso escolar. Ok? Então, não se pode mais alfabetizar um adulto como antigamente na época do Mobral. A época do Mobral, né, era uma época que tinha uma grande evasão escolar. Minha avó estudou no Mobral, evadiu. Por quê? Porque ela se sentia idiotizada. Porque naquela época se alfabetizava adulto, aliás, se alfabetizava todo mundo de forma silábica. Eu fui alfabetizado assim. O que é isso? B com A faz Bar, B com E faz Bé. Fonologicamente, pronunciando palavras que não fazem sentido nenhum. Isso para uma criança que você está ali na brincadeira, na ludicidade, até pode funcionar.
Funcionou comigo, sou alfabetizado, funcionou com muitos de vocês que foram aí, que estão aí também alfabetizados, que tiveram essa forma de alfabetização. Que a gente vai ver que na parte específica não rola nem muito mais assim. É texto. Agora, é o contexto, é a função social da palavra, é o letramento, é outra coisa. Mas, voltando para o nosso foco, o que acontece? Pô, um adulto então se sente completamente imbecilizado. Eu, particularmente, eu não conheço ninguém que conseguiu concluir e se alfabetizar no Mobral. Entendeu? Então, pensaram, né? Darcy Ribeiro, né? Grande mentor da lei, por isso que a LDB leva o nome de Lei Darcy Ribeiro, falou, pô, nós temos que criar então uma modalidade, um modo. Modalidade vem da palavra modo. E modo vem da palavra forma. Por quê? Porque ela tem que ter uma formatação adequada àquele público. Então o ensino técnico é uma modalidade. Por quê? Porque é uma modalidade voltada para aqueles que querem uma educação técnica voltada para o mercado de trabalho. Tá? Mas Anderson, qual é o objetivo da educação básica como um todo? Exercício da cidadania e preparação para o mercado de trabalho. Ah, Anderson, então o ensino técnico, ele não corresponde à cidadania? Não, sim. Ele faz parte da educação básica. Mas o foco dele maior é a cidadania e mercado de trabalho, como qualquer modalidade, como qualquer nível da educação básica. Tá? Mas corresponde basicamente ao quê? Principalmente ao quê? Focando mais na questão do mercado de trabalho. A educação especial é uma modalidade. A educação especial, até porque a gente está falando de uma época de inclusão, vamos falar sobre isso. É educação inclusiva. Tá? São questões muito fáceis que caem de educação inclusiva, gente. Sério mesmo. Eu até costumo falar, quem erra a questão de educação inclusiva comigo ganha um cascudo de presente, hein? Por quê? Porque são muito simples. Eu vou te dar várias dicas, vários macetes e tu vai passar nessa prova em nome de Jesus. Beleza? Profetizando, pô. Amém. Amém, pô. Enfim. Então, qual é o ponto que você tem que voltar em relação a isso? Vamos lá. Educação especial. Educação especial é uma modalidade criada para quem? Quem é a educação especial? Quem é uma pessoa especial? São todas as pessoas com deficiência, alguma deficiência laboral, física, ok? Ou com superdotação. Então a gente não pode esquecer que as pessoas com super habilidade, pessoas que são consideradas superdotadas, também correspondem a uma educação especial. Porra, como é que era colocado isso anteriormente, antes da LDB? Antes, uma pessoa com super habilidade, uma pessoa com superdotação, era colocado tudo no mesmo balaio de gato, filhão. Tudo numa coisa só. Ele era apontado, pô, esse moleque é inteligente. Então ele já pegou o conteúdo todo, o que tu vai fazer com esse moleque? Porra, vai avançar esse moleque de turma. Aí vai avançando o moleque, que ele vai avançando, vai passando. Beleza? Chega uma situação que ele tá numa turma, ele com, sei lá, 8 anos, numa turma com pessoas com 11 anos. Obviamente, ele tem sim uma superdotação, ele tem sim uma superhabilidade, mas ele não tem uma mentalidade condizente com aquilo ali. O aprendizado dele, ok? Corresponde àquela galera que está lá. Mas ele vai ter sérias dificuldades, normalmente. Entendeu? Ele vai ter, falo isso aí de história própria, ele vai ter sérias dificuldades de socialização com o outro, beleza? Em relação ao quê? Em relação à faixa etária dele, em relação
a própria idade mental que ele tem em relação àquilo que ele está ali, entendeu? Afinal de contas, um moleque de 11 anos ele tem uma visão de mundo, vamos dizer assim, diferente do moleque de 8, 7 anos de idade. Era feito dessa forma. Hoje, o que a gente observa? Uma relação de educação especial. Então, superabilidade, superdotação, está dentro de educação especial. O que é importante que nós saibamos sobre educação especial? Hoje existe uma realidade de inclusão. Então anota aí, educação inclusiva. Ok? Educação inclusiva, ó o macete. Setinha é o quê? É uma relação ativa e ativa, vírgula, participativa, vírgula, integrada. Ativa, participativa, no caso, e integrada. Ok? Ativa, participativa e integrada. Todas as questões que vão versar sobre educação inclusiva, tá? Que a gente vai fazer algumas questões de educação inclusiva na próxima aula, tá? Não hoje. Vão versar sobre isso, tá? Vai te enrolar, vai contar uma história, vai colocar um desenhozinho, uma charge, como caiu nas provas de 2019. Meu irmão, tu tem que saber o seguinte, que é ativo. Então o cara tá ali, ele tem que estar ativo. Ele tem que estar participativo. Se a questão orientar para uma relação em que o indivíduo esteja ali no papel passivo, num papel individualista, pô, claro que a questão vai estar errada. Então, ao invés de você ler a lei de inclusão toda de cabo a rabo, é só tu se ligar nesse macete, nessa dica, pô. Entendeu? Então, ele tem que estar dentro dessas ideias, desses pensamentos que eu coloquei aqui para você. Tá? Então, por que eu estou falando disso e também de educação especial? Porque, em relação à educação especial, a pessoa de necessidade especial, repara o detalhe, o que eu falei? PNE, pessoa de necessidade especial. Por quê? Porque não se fala mais portador de necessidade especial, e sim pessoa de necessidade especial. Por quê? Porque estamos também numa época, eu também acho isso aí uma besteira, tá? Mas estamos numa época do politicamente correto, onde tudo que você fala ofende alguém, entendeu? Tem até um texto do Arthur da Távora belíssimo chamado Férias. Depois você procura aí na internet que você deve achar. Que tudo que você fala, você acaba ferindo alguém. Às vezes você fala, eu vou falar uma coisa consensual, que todos vão concordar, mas vai ter um que vai discordar. Não é verdade? Você aí vai ter aquele cara lá que vai, enfim, não gostei, prefiro o outro, entendeu? Esse papo não foi legal não, entendeu? Enfim. E dentro dessa postura politicamente correta, portar quem porta é quem porta algo. Então, se você porta algo, você pode deixar aquele algo de lado. E uma pessoa de necessidade especial, ele não porta necessidade especial. Ele não deixa de ser especial, entendeu? Então, assim, conceitualmente, é um conceito errado. Então, como a gente está numa época do politicamente correto, onde, enfim, a gente se preocupa mais com os termos do que com o que é, com a situação. A gente se preocupa mais com o que diz do que com o que faz, como que age, não é verdade? Então, realmente é uma expressão que está em desuso. Então, pessoa de necessidade especial, a matrícula é preferencialmente na educação regular. Então,
Para a pessoa de necessidade especial, a matrícula é preferencialmente na educação regular. Anderson, o oferecimento é a obrigatoriedade do sistema de ensino. O sistema de ensino tem que oferecer. Ok? Mas, Anderson, a creche é facultativa? É. Mas é facultativa para quem? Facultativa para o pai, para a mãe. Ah, não quero botar meu filho na creche. Beleza, eu não boto. Agora, o sistema de ensino tem que oferecer creche? Tem, é obrigado. No caso, estamos falando aí em especial do município. Porque é uma competência, vamos dizer assim, do município. Então, compete ao município que a educação infantil é fundamental, correto? Enfim, então, consequentemente, a educação infantil tem os seus níveis, que é creche para escola. Obviamente, a creche, o município tem que oferecer. Não é também como era antes, aquele bunda lelê de eu tenho que pedir um político para meu filho ser matriculado no lugar tal. Vamos dizer assim, na teoria não é, porque a LDB ela veio para mudar isso. Então já é um aspecto que a gente observa. Por quê? Porque eu estou colocando para vocês que é obrigatório o oferecimento. Agora é facultativo se você vai matricular ou não. Então o que acontece? A educação especial, ok? Ela é competência lá do sistema, do município, do estado. É obrigação. Eles têm que dar. Agora a preferência é que você matricule, né, seu filho, né, no quê? No ensino regular. Por quê? Porque isso aí é dentro de uma visão inclusiva, gente. Que é uma visão participativa. Que é uma visão ativa. Afinal de contas, a pessoa de necessidade especial ela não vai viver numa ilha só com pessoas de necessidade especial. Correto? Ela tem que se socializar. Então, enfim, dentro dessa visão, dessa proposta, com todas as dificuldades que a gente tem de educação inclusiva, né, que se fala muito mais do que efetivamente se faz, não é? Pessoal que já trabalha em escola, principalmente pública, sabe bem o que eu estou dizendo. Mas é assim que funciona. Não se avançou tanto quanto gostaríamos, mas ainda assim, comparado com o passado, avançou muito. Comparado com o passado, tá, gente? Beleza? Comparado com o passado, avançou muito. Né? Mas não avançou tanto quanto necessário. Né? Esse muito ainda não é suficiente. Dúvidas, perguntas, colocações? Estamos num ritmo legal? Todos estão me ouvindo? Alguém já dormiu? Não? Muito bom. Bacana, legal. Então, dando sequência a isso, temos aí uma outra modalidade que cai muito em prova, que é o EJA. Tá? O pessoal vai fazer prova e vai ter questão lá sobre o EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Como eu falei para vocês, o EJA, ele é voltado para quem? Para pessoas em atraso escolar. Exatamente por isso que a matrícula do EJA só tem uma exigência. Você sabe qual é a única exigência em relação ao EJA? Vou te falar. Qual é a única exigência? Idade. Idade. Claro, gente. O que leva o atraso escolar? O atraso escolar é levado basicamente por quê? Por situações de dificuldade de vida. O indivíduo teve que trabalhar, o indivíduo ficou doente, né? O provedor do indivíduo morreu, enfim, ficou aí arrimo. Dificuldade que ele encontrou na vida. Então, se você criar uma modalidade voltada para aqueles que estão na modalidade, que estão por dificuldade que encontrou na vida na modalidade, se você criar mais burocracia, você vai criar o quê? Mais dificuldade.
Obviamente. Você vai conseguir uma eficiência nessa modalidade? Porra, claro que não. Claro que não. Então é exatamente por isso que o EJA tem pouquíssima burocracia. Só tem uma exigência, que é a idade. Então, para você matricular um indivíduo no EJA, atenção, o indivíduo para o ensino fundamental, ele tem que ter, anota aí que é importante, tá? Ele tem que ter idade igual, superior a 15 anos. Um indivíduo maior de 15 anos, ok? É matriculado no ensino fundamental. E o indivíduo maior de 18 anos pode ser matriculado no ensino médio. Beleza? Então, se você tem um indivíduo com idade acima de 18 anos, ele pode ser matriculado no ensino médio. Nível, ensino médio. Modalidade, ensino de jovens e adultos. Ok? Entendeu a diferença agora? Cuidado para não confundir uma coisa com a outra, tá? Então, ponto que você tem em relação a essa característica. Aí vem um texto polêmico da lei, gente. Essa matrícula, ela é independente da escolaridade anterior. Como assim? Independente da escolaridade anterior. Como assim? Independente da escolaridade anterior. Se o indivíduo não tem o ensino fundamental, você pode matricular esse cara no ensino médio? Resposta polêmica. Pode. Mas Anderson, o cara não tem o fundamental. Anderson, o cara nunca estudou, nunca frequentou uma escola, uma educação formal. Você pode matricular ele no ensino médio? Pode. Basta ele ter o quê? Acima de 18 anos. Ok? Basta ele ter acima de 18 anos. Basta ele ter acima de 18 anos. Por quê? Porque essa classificação, ela é feita em cima de quê? Em cima de idade. É um critério de classificação. Então, independente da escolarização anterior do indivíduo. Mas, Anderson, o cara nunca teve uma educação formal. Ele vai ter dificuldade de acompanhar a turma. Ó, a dica que eu dei para você de educação inclusiva, gente. Estamos numa vibe de quê? Educação inclusiva, não é? Então, tu tem que fazer igual fazia antigamente, que era cagar e andar pro cara? Botar o cara num balaio de gato e dane-se ele? Ele não aprendeu porque é burro? Claro que não, gente. Claro que não. Você tem que incluir ele. Como é que você vai incluir? Tô falando, claro que eu tô falando na teoria, né, gente? Porque o Brasil é um país na teoria de primeiro mundo. Na prática, eu não preciso falar porque todo mundo tá vivendo, né? Mas na teoria tudo é bom pra caramba. Entendeu? O pessoal até costuma dizer, quando eu dou aula de lei de execução penal, né? O pessoal fala, pô, Anderson, chega a dar vontade de ser preso. Porque na teoria tudo é uma beleza, mas na prática vai ver como é que é a cadeia lá, qual é que é. Não é verdade? Então, mas na teoria que é o que tem que responder na prova, que a tua prova é teórica, pô. Não é? É o quê que você tem que botar lá? Que é uma educação inclusiva. Então, como é que você vai fazer com esse cara que nunca teve uma educação formal? Um trabalho dirigido a ele. Um trabalho dirigido, um trabalho paralelo. Criar instrumentos e ferramentas para quê? Para a inclusão dele. Gente, educação inclusiva não é para que apenas aqueles de necessidade especial, não. É para todos aqueles que foram excluídos ao longo da história. Ontem foi o dia da consciência negra. Nossa, metade do Facebook falando sobre consciência negra, metade do Facebook falando que a outra metade falando que é consciência humana, então tem que ter consciência branca, amarela, parda, enfim. Eu estava muito ocupado em relação a tudo isso, né? Até porque hoje a gente está começando nossa aula nesse sistema novo, então até por isso teve esse pequeno atraso no início. Começou tudo hoje. Então estava muito voltado, focado para esse ponto, me prendi muito a isso. Mas o que eu quero dizer?
que se você for considerar ao longo da história, negros foram excluídos. Então, educação inclusiva é uma educação voltada para essa galera negra também. Então, o que você vai ter na LDB? Você vai ter o quê? A obrigatoriedade do ensino da cultura africana. Até porque o Brasil é um país de matriz europeia, sim. Indígena, sim. E africana, sim. Entendeu? O que é isso? Isso é dentro da vibe. Qual é a vibe? Educação inclusiva. Entendeu? Tudo que você falar vai voltar para essa questão de incluir, cara. Tá? No outro dia eu estava vendo um programa na televisão que a pessoa estava falando lá. Ah, a mulheres é inclusão também. Você há de concordar comigo que mulher é minoria. E Anderson, mulher é minoria, mas a maioria da população brasileira é constituída de mulheres. Sim, graças a Deus. A maioria da população mundial é constituída de mulheres. Sim. Então é maioria ou minoria? Minoria. Gente, essa questão de minoria não é questão quantitativa. Não é quantidade. Quantidade de negros é maioria. Quantidade de mulheres é maioria. Essa questão de minoria é voltada para quê? Para representatividade. Você há de concordar que ao longo da história, até o momento atual, as mulheres têm menor representatividade na sociedade do que os homens. Ou não. Isso é fato. Eu pego aqui dados. Para que você pesquisa depois dados. Eu não vou sair do conteúdo da prova. Mas o que eu quero dizer para você, que quando você fala de educação inclusiva, você está falando disso também. Então você está incluindo todos aqueles que foram excluídos. Então, pessoas de necessidade especial, todo mundo foi botar no balaio de gato. Todo mundo foi ali jogar de paraquedas ali, que ficava lá, pô, tem nada a ver, meu irmão, estou estudando uma coisa, uma cultura que não é minha, estou estudando aqui, né, uma situação patriarcal, estou aqui uma situação, pô, que não é voltada para minha dificuldade de aprendizagem, minha dificuldade, minha deficiência, minha super... Todos esses estão dentro dessa questão do contexto inclusivo. Ok? Ficou claro, gente? Maneiro? Tranquilo? Foi? Então, o EJA, ele é voltado para todas aquelas pessoas que estão em atraso escolar. Por isso que a exigência dele qual é? É a relação de idade. 15 anos fundamental, 18 anos ensino médio. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Tá delicinha, tá maneiro, tá tranquilo? Estamos seguindo aí maneiro? Show, né? Muito bom, bacana. Né? Falei que a gente demora um pouquinho a engrenar no primeiro dia, mas depois que engrena também é igual carro velho quando pega no tranco. Né? Eu tenho um carro velho, eu sei como é que é. Eu passo por uma porção, quando eu vou ir para Teresópolis, eu passo uma porção de carro enguiçado. Só carro do ano. Meu carro não enguiça não. É ruim de pegar, mas quando pega, meu filho, não enguiça não. Vai embora, meu irmão. Vai para longe. Ok? Maneiro? Tranquilo, show de bola. É muito bom. E vamos brincar aqui para ver aqui mais um slidezinho em relação a esse ponto aqui. Maneiro. Todos estão vendo aí o slide? Responde aí para mim, por favor, no áudio. Não apareceu não. Não? Ué, fiz a mesma coisa. Não. Não? Tem problema não. Vamos voltar lá. Tem que compartilhar a tela. Real. Compartilhar. Compartilhei a tela. Aí foi assistir juntos, não é? Não, não tá compartilhando a tela não.
Foi agora ou não, né? Não, né? Não, ainda. Não ainda. Bora vai. Aí embaixo, perto do microfone, onde tem 2 quadrados pequenininhos. Então, já achei. Cliquei. Cliquei, aí aparece aqui, cancelar, compartilhar. É compartilhar. Ah, não tá indo. Ah, cliquei, compartilhar. Aí foi, né? Foi E agora? aí agora clica no PowerPoint. Foi? Foi. Ah, que bom. Já peguei. Obrigado, Isso, Bárbara. Show. Então, quando tava falando aí pra galera, educação infantil 0 a 3 anos, pré-escola de 4 a 5 anos, tá vendo? Desenvolvimento integral da criança, não existe reprovação. Aí o ensino fundamental, né, mínimo de 9 anos de duração, tá, gente? Porque o ser humaninho, ele chega no ensino fundamental com 6 anos de idade, beleza? Aí tá lá o objetivo: desenvolver a capacidade de aprender, fortalecer vínculos da família, solidariedade, tolerância, OBS,